Olá, eu sou o Giovanni de Souza. Este é o terceiro trimestre de 2022 da classe de adultos, os ataques contra a Igreja de Cristo. Esta é a lição número 8. A sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. Texto áureo. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos capítulo 2, versículo 4. Verdade prática. A doutrina no batismo A doutrina do batismo no Espírito Santo e o falar em línguas como sua evidência são um distintivo pentecostal mantido pela nossa igreja. A Assembleia de Deus é o maior movimento pentecostal do mundo. No Brasil, são mais de 23 milhões de pessoas pertencentes à Assembleia de Deus. E nós mantemos vivo essa chama do batismo no Espírito Santo, do pentecostalismo. Introdução. Contudo, o nosso enfoque será mostrar que algumas sutilezas do erro têm aparecido no meio do movimento pentecostal. No contexto de nossa igreja, o principal deles está relacionado com a negação da atualidade dos dons espirituais e, de uma forma mais específica, a negação da doutrina de falar em outras línguas como evidência física no batismo no Espírito Santo. Pois bem, o batismo no Espírito Santo é para os dias de hoje. Portanto, muitas pessoas, infelizmente, têm colocado em xeque a ideia do batismo com o Espírito Santo. Olha, se não há batismo no Espírito Santo hoje, né, as pessoas negam essa questão do batismo com o Espírito Santo hoje, então quer dizer que o Espírito Santo não está entre nós. O batismo no Espírito Santo, ele sempre acontecerá. Ele jamais deixará, enquanto a igreja estiver na terra, haverá sempre batismo no Espírito Santo. Entretanto, muitas pessoas têm negado essa doutrina, têm falado, inclusive negado a ideia, né, de falar em outras línguas como evidência física no batismo com o Espírito Santo. Sim, o falar em línguas é uma evidência física no batismo no Espírito Santo. O Pentecoste bíblico, o Espírito prometido. Na antiga aliança há uma excepcionalidade da ação do Espírito de Deus. De uma forma mais específica, o Espírito de Deus sobre o Antigo Testamento, o Antigo Pacto, atuava sobre a vida de pessoas escolhidas para obras especiais, dos sacerdotes, reis e profetas. No Antigo Testamento, o mover do Espírito era um pouco mais escasso. O Espírito Santo não atuava tanto quanto no Novo Testamento e nos dias atuais. Eram apenas alguns casos pontuais, específicos, né, principalmente aqui na ideia de sacerdote, de reis e profetas. Então, existe algumas questões que nós precisamos compreender que o Espírito Santo já atuava desde o início da criação, juntamente com Deus e Cristo, desde a criação. Entretanto, a questão dele se mostrar, né, do movimento em si, a manifestação do Espírito Santo, já era um pouco mais difícil. Tem alguns pontos aqui que ele aparecia muito o derramamento do Espírito Santo de uma forma muito especial, somente para algumas pessoas escolhidas, algumas pessoas específicas, como sacerdotes, reis e profetas. O Espírito derramado. No Pentecostes, observamos que o Espírito é derramado sobre toda a carne, sem distinção de sexo, raça ou idade. Isso mostra a universalização da promessa de Deus. Agora, no Novo Testamento, o Espírito Santo ele é derramado. Agora sim, ele começa a atuar de uma forma extraordinária. Aconteceu lá no livro de Atos dos Apóstolos, inclusive muitas pessoas dizem que o nome do livro deveria se chamar Atos do Espírito Santo, de forma tão extraordinária a qual o Espírito Santo atua no livro de Atos. É extremamente forte o mover do Espírito Santo. Por quê? Porque ali ele veio como promessa. Então, uma vez que o Senhor prometeu em sua palavra, no livro de Joel, Jeremias, Ezequiel, que ele viria, então quando ele veio, ele foi uma promessa. Uma vez que ele veio uma promessa, aí sim, como diz Joel 2,28, que ele iria ser derramado sobre toda a carne, então ele veio para todas as pessoas. É interessante também notar que toda a carne que a Bíblia se refere é toda a carne, todo aquele que confessa que Jesus Cristo é o Filho de Deus, todo aquele que aceita Cristo como Salvador.
E é muito interessante também deixar uma outra coisa bem clara, que uma pessoa não precisa ser batizada nas águas para receber o batismo no Espírito Santo. Há pessoas que antes de descer as águas são batizadas com o Espírito Santo. É raro, é muito difícil aparecer, mas existem. Então o Espírito Santo ele é derramado de uma forma extraordinária, espetacular. É algo fantástico. Um movimento de batismo com o Espírito Santo. Por exemplo, na minha igreja aconteceu que algum tempo atrás, pessoas que estavam lá há muito tempo foram batizadas com o Espírito Santo, pessoas que estavam quase desde a fundação da igreja foram batizadas com o Espírito Santo, teve jovens batizados com o Espírito Santo e até uma criança foi batizada com o Espírito Santo neste dia específico, que no caso foi no dia 10 de junho de 2007. Houve um derramamento sobrenatural na minha congregação, na igreja onde eu estou servindo ao Senhor. Então sim, o Espírito Santo ele é para os dias de hoje. Está aí uma prova que na minha igreja houve batismo com o Espírito Santo nesse dia. E esse dia ficou marcado pelo fato da questão ter sido muito fora do contexto geral. O culto, como na sua igreja, porventura, também deve terminar às 9 horas. Quando o mensageiro entregou a palavra, ele devolveu o microfone ao dirigente da igreja, da congregação, começou ali o mover do Espírito. Ali é mais ou menos às 5 para as 9, mais ou menos. Então o culto já iria se encerrar. Na verdade, aquele culto terminou cerca de 10h30, quase 11 horas da noite. Por quê? Porque o mover do Espírito ali foi completamente diferente. Ele foi batizando e batizou algumas pessoas. Então sim, o batismo com o Espírito Santo, o derramamento dele é também para os dias atuais. Sinopse: o Pentecoste bíblico está ancorado na promessa do derramamento do Espírito Santo e no cumprimento dessa promessa. O distintivo pentecostal de nossa igreja, a atualidade dos dons espirituais. O movimento pentecostal surge posteriormente como resposta a esse desvio doutrinário. Os pentecostais não somente creem que os dons estão vigentes na igreja, como os exercem. Nossa igreja emerge na história dessa gigantesca explosão do reavivamento dos dons espirituais. Os dons espirituais é para glorificar a Deus, para edificar a igreja e não para que alguém venha ter vantagem por conta disso. Quando alguém é batizado com o Espírito Santo, também recebe os dons espirituais e há algumas variedades nesses dons espirituais. Eu vou aqui falar somente da questão da profecia e da interpretação de línguas, por exemplo. Coisas que também acontecem na minha igreja. A minha igreja, que eu digo, é uma forma de dizer, porque eu pertenço à igreja, eu congrego lá, a gente tem esse hábito, de falar que é a nossa igreja, mas nós sabemos que é a igreja do Senhor. Portanto, os dons, eles se manifestam em cada um de nós, independente da nossa idade, independente da nossa raça, independente da nossa nacionalidade, independente de todas essas coisas. A todo aquele que crê no Senhor Jesus e busca o Espírito Santo com sinceridade será batizado com o Espírito Santo segundo a vontade de Deus. É muito interessante que sim, os dons espirituais continuam na atualidade, ainda que algumas pessoas dizem que não. Porque se nós falarmos que os dons espirituais não existem mais hoje, então por que serviu na igreja primitiva e não pode servir hoje? O que nós vamos pregar então? Se é o Espírito Santo que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então o Espírito Santo continua atuando na igreja sim. Os dons também. Todo aquele que receber a Cristo como Salvador e o batismo com o Espírito Santo certamente terá os dons espirituais para a edificação da igreja e até mesmo para a questão de testemunho. Porque quando nós pregamos a palavra, fazemos algo para a obra do Senhor, o Espírito Santo, os dons espirituais, eles se manifestam no meio de nós, então isso dá veracidade àquilo que nós estamos falando. As línguas como evidência. Contudo, nos dias atuais, esse ensino tem dado sinais de enfraquecimento. Isso por conta de ensinamentos sutis que negam a doutrina das línguas como evidência inicial do poderoso batismo pentecostal. A sutileza está em dizer que o falar em outras línguas de fato existe, contudo não é para todos. Isto dá uma ideia, quando alguém prega esse negócio, essa heresia, de dizer que o falar em línguas é somente para algumas pessoas especiais, vamos assim dizer, talvez hoje seria os pastores, por exemplo. Isto é uma mentira.
E por que é uma mentira? Porque o batismo com o Espírito Santo é para todos, como eu já falei, na minha igreja até criança foi batizado com o Espírito Santo. Teve jovem batizado com o Espírito Santo, irmão do ministério batizado com o Espírito Santo. Era auxiliar de trabalho e foi batizado com o Espírito Santo. Todos nós temos essa promessa. Você tem essa promessa. Se porventura você ainda não recebeu o batismo com o Espírito Santo, olha ao Senhor, busca ao Senhor, que segundo a vontade dele, ele te batizará com o Espírito Santo. Eu conheço um caso, por exemplo, de um jovem que estava desanimado, porque aconteceu algumas coisas na igreja dele, ele ficou desanimado, ficou triste, e ele foi convidado por um amigo meu para estar na igreja, e ele foi na igreja no dia, né, que foi marcado, não foi um domingo, e o Senhor Jesus o batizou com o Espírito Santo. Curiosamente, foi o dia do aniversário daquele jovem. Ele foi batizado com o Espírito Santo no dia do aniversário. Olha que presente de aniversário que Deus deu para ele. Então, para ser batizado com o Espírito Santo também não existe uma regra. Uma regra que eu quero dizer é o seguinte: se você fizer isso ou fizer aquilo, você será batizado com o Espírito Santo. Para nós sermos batizados com o Espírito Santo, nós precisamos crer no Senhor Jesus, crer no batismo com o Espírito Santo e buscar o Espírito Santo. Ponto. Nós não podemos fazer mais nada do que isso. Muitas pessoas dizem, se você for para monte, se você for para vigília, eu não estou dizendo que para você não ir. As pessoas dizem dar a receita, né? Você vai para vigília, vai para fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer aquilo outro, e o Senhor vai te batizar. Não, o Senhor não é, Ele é o nosso Senhor. Então é Ele quem dita as regras e não nós. Quando você busca, vai para vigília, consagração, monte, há uma possibilidade de você ser batizado com o Espírito Santo? Sim, é uma grande probabilidade, mas isso não é uma regra. Há pessoas que inclusive são batizadas com o Espírito Santo na escola bíblica dominical. Então é diferente, não existe uma regra, não existe. Muitas pessoas acabam enfraquecendo na fé por conta disso também. Mas o pastor disse que se eu fizesse isso, eu seria batizado com o Espírito Santo e não fui batizado. Eu fiz o que o pastor mandou, me ensinou e eu não fui batizado. Não era vontade, talvez não foi a vontade do Senhor. Às vezes aconteceu alguma situação, não dá para explicar, não dá, porque não existe receita pronta de bolo. Para o Espírito Santo não. Então, nós devemos fazer o quê? Crer que o batismo com o Espírito Santo, faça isso, creia que o batismo com o Espírito Santo é para você. Creia que você vai receber e você receberá. Busque ao Senhor com toda a sinceridade, fazendo aquilo que está dentro do coração do Senhor, buscando ao Senhor de todo o seu coração, certamente você será batizado com o Espírito Santo. Sinopse: a atualidade dos dons espirituais e as línguas como evidência inicial do batismo no Espírito Santo são distintivos da identidade pentecostal. Mantendo a chama pentecostal acesa, fidelidade às Escrituras. Sem dúvida, o afrouxamento doutrinário e a consequente negação da atualidade dos dons espirituais são marcas que mostram que o segmento do movimento pentecostal contemporâneo estão se distanciando da palavra de Deus. Todo desvio doutrinário, bem como toda heresia, existem por conta da negação ou acréscimo de alguma coisa às Escrituras. Quantas pessoas têm dado algumas questões sobre a palavra, falado o que a Bíblia não diz, e diz coisas que a Bíblia não diz. Ou seja, ou tiram ou acrescentam sobre as Escrituras. Uma vez que fazemos isso, estamos na verdade distorcendo a palavra. Uma vez que nós estamos distorcendo a palavra, o povo para de crer. Por quê? Porque o que nós estamos falando sobre a palavra não é verdadeiro. Então, certamente, vai acabar acontecendo o quê? As pessoas vão se distanciar da palavra. Por quê? Porque nós estamos falando aquilo que a Bíblia não diz. E falando, às vezes, as coisas que a Bíblia não diz. Então, há uma preocupação de nós estarmos com a fidelidade às Escrituras. Pregar aquilo que a Bíblia diz e não ficar criando situações, subsídios, recursos para tentar colocar na palavra o que a palavra não está dizendo. Nós precisamos ter muito cuidado com esse negócio. Então as pessoas têm se deixado levar por tantas heresias, tantas situações, mas isso também porque pessoas também que não leem a palavra. Exercício dos dons espirituais. Como nos dias do profeta Samuel, em que as visões não eram frequentes, assim também os dons espirituais parecem ter se tornado algo extremamente raro entre muitos pentecostais. Não existe um movimento pentecostal autêntico sem a prática dos dons espirituais. Às vezes tem a ideia de que Deus mudou. Deus antigamente batizava com o Espírito Santo e agora não batiza mais. Por quê? Porque Deus mudou? Não. Quem mudou foi a sua igreja. A igreja está se afastada do Senhor, afastada da sua palavra,
afastada dos ensinamentos doutrinários, da escola bíblica dominical, dos ensinos da escola do culto de doutrina, tem se distanciado do Senhor. Ou seja, não estamos exercendo os dons espirituais na igreja. Então alguém que é batizado com o Espírito Santo, que tem os dons espirituais, não faz exercício desses dons espirituais. Deixa ele lá paradinho lá. Deixa ele lá quietinho. Não vou deixar Deus me usar hoje. Deixa lá. Não quero. Ou às vezes nem vai à igreja, né? Então, como aquela pessoa que tem um determinado dom específico para edificar a igreja, ele não está exercendo esse dom, as outras pessoas acabam também não sendo impactadas por esse dom. Uma vez que não são impactadas por esse dom, também não vão buscar esse dom. Então, por exemplo, vou dar muito aqui o exemplo da profecia. Quando Deus usa alguém em profecia na igreja, e aquilo, claro, vai acontecer porque foi da parte do Senhor, o que acontecerá? Trará também fé nas pessoas, a edificação. Realmente houve uma profecia na minha igreja e realmente se cumpriu. Eu queria ser profeta igual a ele, queria que Deus me usasse em profecia igual a ela. E por que isso? Porque vai do exemplo. A igreja que tem pessoas que Deus usa em profecia, vamos botar aqui a ideia do profeta, apesar que nós sabemos que não existem mais profetas hoje, existem pessoas batizadas que Deus usa em profecia e não profeta em si. Mas só para a gente entender, quando nós falamos que um profeta do Senhor falou algo na minha igreja e aconteceu, as pessoas vão ser edificadas por aquela palavra e muito provavelmente vai ter aquele despertamento. Poxa, eu vou buscar também ao batismo com o Espírito Santo porque também eu quero ser profeta. Então isso vai gerar o exercício dos dons espirituais na igreja. Mas uma vez que alguém tem o dom da profecia e não usa esse dom, então a igreja vai enfraquecendo. Inclusive a Bíblia diz que ouça os profetas do Senhor e prosperareis. Então por isso também que muita igreja não prospera, né? Por quê? Porque não está ouvindo as profecias, porque as pessoas que são usadas em profecias não dão lugar. Sinopse: a fidelidade às Escrituras e o exercício dos dons são instrumentos espirituais para manter a chama pentecostal acesa e atual para a igreja. Então vamos manter esse fogo aceso. Conclusão. Nesta lição, vimos que o movimento pentecostal possui sólida fundamentação bíblica. Vimos também que como um movimento do Espírito, o pentecostalismo está inserido dentro de certo contexto histórico. Isso fez consistente de sua missão. Isso fez consciente de sua missão. Contudo, após um século do seu advento, o movimento passou a dar sinais de esfriamento. Não há dúvida de que o enfraquecimento doutrinário e até mesmo o desvio teológicos que negam a manifestação dos dons espirituais está na gênese desse processo. Então que nós venhamos a cada dia mais buscar os dons espirituais, né? O batismo com o Espírito Santo. Porventura, muitas pessoas têm negado o batismo com o Espírito Santo, mas mais uma vez aqui eu vou afirmar ou reafirmar, né? Que os dons espirituais é para hoje, o batismo com o Espírito Santo é para os dias de hoje, inclusive é uma promessa de Deus para você, para a sua vida. Então você busca o Senhor, porque certamente o Senhor irá te batizar com o Espírito Santo. Então que nós venhamos a cada dia mais compreender o movimento pentecostal, entender que nós fazemos parte desse movimento pentecostal, que sim, nós somos cheios do Espírito Santo, mas que também nós precisamos ser batizados com o Espírito Santo. Revisando o conteúdo. Número 1. No Antigo Testamento mostra a ação do Espírito Santo em diferentes momentos e sobre a vida de diferentes pessoas. Número 2. No Pentecostes observamos que o Espírito é derramado sobre toda a carne, sem distinção de sexo, raça ou idade. Isso mostra a universalização da promessa de Deus. 3. Agostinho de Hipona introduziu na igreja o erro doutrinário de que os dons haviam cessado. Número 4. A sutileza está em dizer que o falar em outras línguas de fato existe, contudo não é para todos. Número 5. Não podemos rejeitar as verdadeiras manifestações do Espírito por temer as falsas. Então que nós venhamos aceitar a manifestação do Espírito Santo no meio de nós, que nós venhamos buscar o fogo do Espírito, né? Manter essa chama acesa, que nós venhamos ser lenhas nesta fogueira pentecostal, que nós venhamos a cada dia mais estar com o nosso coração aquecido da palavra, para que assim nós venhamos a cada dia mais
sermos cheios do Espírito Santo e também batizados com o Espírito Santo. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula, que seja batizado com o Espírito Santo para a glória do nome do Senhor e não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!